E aí, mundo, como vocês estão? Espero que seja todo mundo bem e bem-vindos à Premiação Literária. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as estatísticas dos livros que eu li em 2023 e entregar as premiações para cada livro, né, segundo as categorias: melhor, pior, decepção, surpresa e por aí vai. Antes de eu começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar os sininhos de notificações para sempre receber os novos vídeos, me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, no Scooby, que é por onde eu atualizo todas as minhas leituras e sempre aceito as solicitações de amizade. E se você for fazer alguma compra na Amazon, seja um livro, um lápis, um liquidificador, qualquer coisa, compra por favor usando o meu link, que tá sempre aqui na descrição, e comprando através desse link você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. Bom, vamos começar. Em 2023 eu li 114 livros. Eu fiquei bem contente com o resultado, achei que eu consegui ler bastante, principalmente aí nos primeiros meses e nos últimos meses. E espero que agora em 2024 eu consiga ler ainda mais. Dos 114 livros, eu finalmente equilibrei. Exatamente 50% foram livros escritos por autoras mulheres e os outros 50% escritos por autores homens. 28% foram livros clássicos e os outros 72% foram livros atuais, né, contemporâneos. Eu achei que eu tivesse lido um pouco mais de clássicos, achei que foi um pouco. Em 2024 eu vou tentar aumentar mais. 87% foram de ficção e 13% foram de não ficção. Parece pouco, mas é bastante. Eu consegui aumentar esse livro, eu sempre lia pouquíssimos livros de não ficção no ano, mas em 2023 eu consegui ler no mínimo um por mês, passou disso inclusive, então eu fiquei contente de ter aumentado mesmo que um pouquinho. Uma estatística que eu não fiquei muito satisfeita foi a de autores brancos e não brancos. Foi 72% autores brancos e só 28% de autores não brancos. Em 2024, com certeza, esse número vai aumentar, né? Vou ler ainda mais livros de autores não brancos, né? Pretos, pardos, indígenas, amarelos. Até porque esse vai ser o tema das nossas leituras coletivas de 2024. Do clube de membros do canal, né? Os Cosmiquetes. A gente faz uma leitura conjunta por mês e a gente decidiu que em 2024 a gente só vai ler livros de autores não brancos. Se você quiser participar, ler com a gente, conversar, tem sorteios também. O link para saber mais e apoiar no Catarse vai estar aqui na descrição. A nacionalidade dos autores, 35% foram dos Estados Unidos. País que eu mais li aí, eu achei que eu li até demais. 23% foram brasileiros, 8% foi da França, 8% foi do Japão, 8% foi da Inglaterra e os outros 18% foram de outros países. E entre esses estão Coreia do Sul, Argentina, Suécia, África do Sul, Índia, Ucrânia, Alemanha, Nigéria, Canadá, Portugal, Holanda, Irlanda, Marrocos, México e Rússia. Ao todo foram 20 países que eu li. Eu esperava que fossem mais. Os gêneros. O gênero que eu mais li foi ficção científica. 19% dos livros que eu li foram de ficção científica. 16% foi de terror. Eu li bastante terror também. 14% ficção literária. 12% fantasia, 8% suspense, 7,5% foram memoir, que são histórias meio que biografias, só que de um período de tempo, 6,5% romance e 17% outros gêneros. Novamente sendo eclética, lendo de tudo um pouco, a cada ano eu dou uma variada em quais gêneros que eu tô mais lendo, e os meus gêneros favoritos prevaleceram, né? Agora o tipo textual, 59% dos livros que eu li foram romance, assim, livro escrito, sabe, em prosa, 22% foram quadrinhos, graphic novel, mangás, 10% foram contos ou livros de contos, né, coletâneas, e 9% foram outros, que aí tem novela, peça, poema. Como sempre, né, o texto romance se sobressai, mas continuo dando aquela variada e lendo outros tipos de literatura também. Essas foram as porcentagens das minhas leituras e agora vamos para a entrega dos prêmios. O prêmio de autor mais lido vai para Stephen King. Eu venho novamente ganhando este prêmio. Eu vou intercalando os anos, né? Um ano é Stephen King e no outro é Colleen Hoover. No outro é Stephen King. Agora não tem mais como ser Colleen Hoover porque eu já acabei, já li todos os dela. O prêmio de maior livro lido vai para Um Conto para Ser Tempo. Esse virou até um novo favorito, é uma mistura de ficção histórica com ficção fantástica, muito doido e criativo. A gente começa com uma mulher que ela é autora, assim, e ela tá de boas caminhando pela praia quando ela encontra uma coisa e ela acha que é tipo um lixo, assim, vai pegar, só que ela descobre que, na verdade, são diários, assim, de uma adolescente que mora no Japão. E aí ela começa a ler, então o livro vai intercalando, né, a história de vida dessa mulher que descobriu o diário com realmente o diário da adolescente, que a gente vê que ela tá passando por um período muito difícil, de dificuldades financeiras, de bullying, até que ela conhece a bisavó dela e tudo começa a melhorar. Essa mulher que tá lendo o diário, ela começa a procurar por essa menina, né, fica curiosa pra saber como essa menina tá, joga no Google. A vida delas parece que de alguma maneira tá se conectando e a gente também se sente muito interligada a elas. Ele é um livro que dá uma grande misturada de religião, ciência, natureza, tecnologia, filosofia, tudo de um jeito tão mágico, tão poético. Fez eu refletir muito sobre, assim,
a essência do tempo, o que é o tempo, aproveitar o tempo, sobre a existência. Eu me conectei muito com esse calhamaço. Já o prêmio de menor livro vai para Canela, do Neil Gaiman. É um livro infantil, assim, bem curtinho. Ele dá uma puxada para lendas, assim, da Índia. A gente tem a história de uma princesa cega que nunca falou nada, nunca proferiu uma só palavra. Então o rei e a rainha, né, os pais dela, eles lançam um desafio pro povo do reino, que quem conseguisse fazer ela falar ia ganhar diversas recompensas. Muitas pessoas já tentaram, ninguém estava conseguindo, até que chega um tigre falante. No final ele tem uma reflexão sobre valorizar as coisas certas, ser livre pra ser quem você é. E apesar de eu ter achado a moral da história uma coisa meio simples, ter ficado tipo, ah, era isso? Mesmo assim, é um livro infantil bem bacaninho e bem bonito. O prêmio de surpresa literária vai para Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Quem diria? Esse livro ele é de terror, assim, de investigação, né? A gente começa com uma garotinha de 4 anos que sobreviveu a um massacre. Um cara entrou na casa dela, assassinou toda a família, só ela que não morreu, e ele ainda pichou a cara de todo mundo. E aí o livro se passa, assim, nos dias atuais, quando ela já é adulta, tem muitos traumas por conta disso, tá, assim, tendo dificuldades em viver em sociedade, até que tudo isso volta. Do nada, alguém invade a casa dela e picha. Vamos brincar? E o pesadelo começa todo de novo. Eu fiquei obcecada, ele é muito viciante, você começa a suspeitar de todos os personagens, criar 1000 teorias, e ele tem várias reviravoltas. E, gente, quando a gente vai descobrindo as coisas desse livro, meu Deus do céu, é muito pesado, juro. Esse livro, ele me surpreendeu positivamente de muitas formas. Tanto por eu ter ficado surpresa, assim, com as coisas que aconteciam nele, com os mistérios que iam sendo revelados, com as coisas absurdas e pesadíssimas, quanto por eu ter gostado dele. Porque, assim, eu não costumo gostar dos livros do Rafael Montes, eu gosto muito da escrita dele como pessoa, mas os livros, cara, apesar de eu achar a premissa é bacana, eu acho que tem muita violência gratuita, eu normalmente não gosto dos livros dele, e desse eu gostei bastante. O prêmio de decepção literária vai para Hamlet. Gente, esse livro é um poço de chatice, ele é insuportável. Ele é uma ficção histórica, né, com um realismo mágico, é meio que a romantização de uma parte da vida do Shakespeare. A gente tem pouquíssimo conhecimento, né, da vida do Shakespeare, essa autora pegou as poucas coisas que se sabe e inventou uma história sobre a morte do filho dele, né, porque o Shakespeare teve um filho que chamava Hamlet, que morreu quando ainda era criança, e foi em homenagem a ele que a peça dele tem o nome de Hamlet, né. Fala, assim, de uma estrutura familiar disfuncional, fala da peste, fala principalmente de luto. O livro ele é dividido em 2 partes, e, gente, a primeira parte é quase o livro inteiro. Nossa, como eu demorei pra ler aquilo, é muito arrastado. Cara, tem uma hora que fala a trajetória de uma pulga, tipo assim, ela nasceu na pelagem de um macaco, aí ela viajou numa embarcação de joias e aí ela fez o tour pela Europa e aí... gente, vai se fuder, quem que quer saber disso, sabe? Por que a autora colocou isso no livro? Eu não sei. Mas isso deixou o livro muito arrastado. Foi só pra acrescentar mais páginas, deixou o livro super chato. Já a segunda parte do livro, que é só o finalzinho, ela é muito sensível, muito emotiva, porque realmente vai falar do luto, como ele afeta as pessoas de um jeito diferente. Foi bonito, sabe? Foi tocante e foi rápido de ler. Esse final foi fluido, mas apesar de ter um final bom, eu não acho que tenha valido a pena ter todo o sacrifício de ter lido o livro inteiro, que foi aquela chatice, eu fiquei com vontade de abandonar várias vezes, pra só o final valer a pena, sabe? Só o final ser bom? Não. Abandone. Por isso foi uma grande decepção, sabe? O livro é chatíssimo. E assim, muita gente dá nota alta. Ficou nos favoritos aí de alguns booktubers, muita gente fala bem, mas, nossa, eu achei muito chato. Não é um livro ruim, só é um livro chato pra caramba. Decepcionante. O prêmio de melhor conto vai para O Homem Bicentenário, do Asimov. É uma ficção científica muito gostosinha, rapidinha de ler, em que o protagonista é um robô que revolucionou a robótica. Ele é um robô muito único, sabe? Ele tinha uma espécie de consciência, então ele acaba desenvolvendo um senso de realidade, de existência e começa a questionar as coisas. Ele se aprimora, né, e luta, assim, o que ele mais quer na vida é ser reconhecido como um ser humano. Afinal, ele já meio que vive, pensa, fala e age como um ser humano. Esse livro é basicamente sobre humanidade e o que torna alguém um ser humano. Tem um final muito comovente, sabe? Ele faz a gente refletir, faz a gente sentir muitas coisas, é muito bom. O prêmio de melhor quadrinho vai para Jeremias Pele. Esse querido eu até chorei durante a leitura, eu li em vlog, eu vou deixar o vlog aí nos cards. É uma graphic novel da Turma da Mônica, em que a gente tem como protagonista o Jeremias. É uma história com um tema bem sensível e necessário, ela vai expor o racismo estrutural de diversas maneiras assim,
pelo ponto de vista de uma criança. O Jeremias nessa história, ele vai estar descobrindo o que é ser negro em uma sociedade racista, e é muito sobre aceitação, sobre ele amar, ele ser quem ele é do jeito que ele é. A gente vê também a dificuldade dos pais em criar um filho negro em uma sociedade racista e como que eles lidam com isso. É uma história muito real e ela foi realmente, inspirada em experiências dos autores. Os autores se basearam em coisas que já aconteceram com eles. É tudo retratado com muita delicadeza, muita sensibilidade, o roteiro, os diálogos, as artes, tem várias referências, vários easter eggs e você vai chorar no final. É sério, é muito lindo. O prêmio de melhor livro nacional vai para Solitária, da Eliana Alves Cruz, como eu amei e falei muito desse livro. Inclusive conheci a autora na Bienal do Livro, foi muito legal. Essa história, ela foi baseada naquele caso de um menininho, que era filho de uma empregada doméstica e ele acabou caindo de um andar super alto, assim, do prédio por conta da negligência da patroa. Então a gente tem aqui realmente uma protagonista que é empregada doméstica, ela trabalha em uma casa super luxuosa de uma família muito rica, que mora em uma cobertura. Lá tem o quartinho da empregada, ela acaba passando muito tempo lá e, consequentemente, sua filhinha pequena tem que passar muito tempo lá com ela também. Então é meio que um romance de formação, a gente vai acompanhando a vida, o cotidiano dessas mulheres, tanto da mãe quanto da filha. É um livro dividido em 3 partes, cada uma com um ponto de vista diferente. E é uma história de muita importância, é uma história muito forte. E escancara a desigualdade da nossa sociedade, os privilégios, tem muitas críticas, principalmente a condições trabalhistas e a exploração da empregada doméstica. E fala da dificuldade de ser uma mulher negra e pobre no Brasil. Tem ainda outras discussões, é um livro com várias camadas, cheio de frases impactantes. Sério, ele é espetacular. E o prêmio de melhor livro clássico vai para O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu amei esse livro. É uma história gótica basicamente sobre vaidade e vulgaridade. Aqui a gente tem um jovem, o Dorian Gray, que ele era muito bonito, ele tinha muita beleza, e essa beleza transmitia pureza, transmitia confiança. Ele tá um dia na casa de um amigo dele que é pintor, e aí esse cara pinta um quadro dele que fica perfeito. E aí o Dorian fica encantado com aquele retrato, começa a perceber que a beleza dele e a juventude dele é finita. E aí ele diz, eu daria minha alma pra ficar pra sempre belo e jovem igual esse quadro, e esse quadro envelhecer no meu lugar. E tcharam! É isso que acontece, ele conseguiu. E como realmente a alma dele está no quadro, então todas as perversidades, todas as maldades que ele faz, transparece no quadro. O quadro vai ficando todo velho carcomido enquanto ele permanece o mesmo, e aí ele decide se aproveitar disso, explorar todos os prazeres, os desejos proibidos. E a partir desse momento, que o personagem percebe que ele tem meio que a liberdade para fazer qualquer coisa, ele começa a refletir. São várias reflexões e filosofias sobre os mais diversos assuntos, e assim, eu sempre concordava com tudo, são frases assim que eu poderia tatuar. É principalmente assim sobre a moralidade e a hipocrisia das pessoas, porque tudo é aparência e falsidade, mas na verdade, por dentro, todas as pessoas são podres iguais. Todo mundo tem sim seus pensamentos estranhos, seus desejos secretos, e a pessoa ainda fingir que não tem, torna ela ainda pior. Ainda ironiza a sociedade da época, vários costumes, fala que a gente tem sim que aproveitar a vida agora, fazer as coisas agora enquanto a gente é jovem, enquanto a gente é belo. Tem muitos alívios cômicos, essas partes engraçadas. Exalta bastante também as expressões artísticas dos mais diferentes tipos, a música, a tapeçaria, moda, pintura. É tudo de bom esse livro. Tudo de bom, adorei ele. E finalmente o prêmio de melhor livro lido no ano vai para... Gente, pra mim, os melhores do ano meio que deu um empate. Entre esses que eu já comentei, eu coloquei em outras categorias, o melhor nacional, o melhor clássico. E agora eu vou colocar o melhor, que tá empatado ali, por exemplo, com o Retrato de Dorian Gray. Eu amei os dois igualmente, mas eu separei nas categorias para poder falar de todos, é claro. O melhor aqui a gente vai colocar, que rufem os tambores, Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse thriller psicológico, ele ficou dentro da minha cabeça e não vai sair nunca mais. A querida protagonista desse livro, ela tá numa viagem de carro ali com o namorado dela, uma viagem bem longa. Ela vai conhecer os sogros, então ela tá um pouco nervosa, pensando, ai, será que eles vão gostar de mim? E meio que todo o início do livro é só nessa viagem, então tá lá todas as conversas, os diálogos dela com o namorado dela, e eles vão tendo, gente, cada reflexão, cada papo, sobre questões existenciais, vida e morte, liberdade e solidão, sobre relacionamentos e envelhecimento. É umas coisas bem profundas. Mas ao mesmo tempo, a gente também tá dentro da cabeça dela, acompanhando os pensamentos. E ela tá o tempo todo, eu tô pensando em acabar com tudo. Aí a gente fica, que tudo é esse, pelo amor de Deus? A gente vai vendo que não tá tudo bem. Estão acontecendo coisas muito estranhas. Ela tá toda hora recebendo uma ligação de uma pessoa que ela não sabe quem é, e o número do identificador é o próprio número dela. Ela sente que tá sendo observado o tempo inteiro, aí ela começa a contar
coisas que já aconteceram com ela, tanto na infância quanto atualmente, coisas muito estranhas assim. E vão acontecendo coisas que vão fazendo cada vez menos sentido. A gente fica até perdido, o livro é um pouco confuso. E é só no final que tudo se encaixa, tudo começa a fazer sentido. E a gente percebe que, na real, a gente meio que já desconfiava do caminho que o livro ia seguir. Porque pelas nuances, pelas pistas que a gente vai pegando, a gente vai entendendo aonde o livro quer chegar. Cara, tem muito uma atmosfera de tensão, sabe? A gente fica até arrepiado lendo, fica muito inquieto. Toda hora com essa sensação de que tem algo errado, que a gente tá com medo, mas não sabe do que é. Gente, é um livro muito bem pensado, muito bem construído, muito bem escrito. Ele ficou perfeito. Sério, ele é sensacional. Eu adoro esse tipo de livro maluco e aterrorizante, sabe? Ele foi perfeito. E o prêmio de pior livro do ano vai para... Quem diria que algum dia teríamos aqui nos piores do ano, Colleen Hoover, com Talvez um Dia. Tudo começa quando a protagonista descobre que está sendo corna. Ela descobre que está sendo traída, o namorado dela tá traindo ela com a própria colega de apartamento dela. Tipo assim, quando ela tá, sei lá, fora de casa, quando ela tá no chuveiro tomando banho, ele tá lá se pegando com a menina que mora junto com ela. Quando ela descobre, ela fica super agressiva, dá um murro em cada um e sai de casa. Mas ela esquece a bolsa dela no apartamento, então o dinheiro dela, todas as coisas dela tá lá e tá chovendo, então pra ela não ficar na chuva sem ter pra onde ir, o vizinho dela, um vizinho gato, ele fala assim, fica aqui dentro de casa, só pra você não ficar na chuva, depois você pega sua bolsa e você resolve sua vida. Esse vizinho, ele é músico, ele tá em uma banda, e eles se conheceram na real, tipo assim, na varanda mesmo, ele tava na varanda dele tocando, ela tava na varanda dela ouvindo, eles se conheceram, e ela tá compondo músicas pra ele, porque ele tá em um processo de bloqueio criativo. E aí, eles começam a se aproximar muito, ficar muito próximos, rola um lance ali, uma paixão logo de cara, só que acontece que esse querido namora, ele tem uma namorada que, por sinal, é uma pessoa legal. E aí essa hipócrita, ela passa de corna pra amante muito rápido, entendeu? Ela tinha acabado de dar um murro no namorado dela e do nada ela, coitada da sua namorada, mas tô aqui sim, eu quero você. Gente, a romantização da traição. Sério, isso tirou completamente o propósito da história, sabe? Tirou todo o crédito. Tudo que tinha criticado sobre traição caiu por terra. A única coisa legal desse livro é porque o protagonista, né, o personagem menino lá, o mocinho, ele é uma pessoa com deficiência. E a gente não espera isso, né, quando a gente descobre o jeito que isso molda a história. É muito legal. E isso também é uma coisa bem difícil de ter, principalmente nos livros da Colleen Hoover, que sempre tem personagens padrão. Então essa representatividade foi bem diferente, foi bacana. Mas fora isso, gente, o livro é muito ruim, entendeu? Ele é mal escrito. Os personagens são chatos, a premissa dele é ridícula. Ele já tinha uma premissa que era das piores, né? A traição que no início é errado, mas no final passa a ser certo. Tudo bem. Junta com um personagem caricato e chato, fraco e sem desenvolvimento. Tendo a escrita dela, eu acho que é um dos primeiros livros que ela escreveu, tá ruim. Muito mal escrito, muito mal escrito. E por fim, o prêmio de livro do ano vai para... O que significa essa categoria, né? Não é necessariamente o melhor livro que eu li no ano. É sim um livro bom, mas é mais um livro assim sobre ter se conectado comigo. Um livro que eu me identifiquei e que eu acho que eu tenha lido no momento certo. E vão ter que ser 2 livros mesmo, eu não consegui me decidir. O primeiro dele foi O Filho de Mil Homens. Esse livro, ele preencheu meu coração, sabe? Eu fiquei encantada. A gente, de início, vai acompanhando várias pessoas que estão enfrentando problemas e dificuldades diferentes. Desentendimento familiar, preconceito, são pessoas quebradas, doidas e confusas. Até que o destino vai se encarregar de fazer elas se encontrarem. Então elas vão se juntar e formar uma família improvável e encontrar felicidade ali, sabe? Essas pessoas que estavam tendo tanta dificuldade de se encontrar no próprio meio, elas acabam se juntando e formando a felicidade juntas. Gente, é lindo, é lindo. A escrita é poética, tem frases assim cheias de significado. É pra gente voltar a ter esperança nas pessoas, esperança na vida. É um livro que mostra que o futuro do mundo é amar. Encontrar um lugar onde você possa pertencer, se sentir importante, se sentir amado e acolhido pelas outras pessoas. E claro, retribuir isso também, né? Demonstrar bondade, amor e carinho com o próximo. Eu falando assim parece até uma coisa propaganda religiosa. Ai, paz e amor, chega de guerra. Mas gente, não, juro, esse livro ele só é muito bonito e deixa a gente de coração quentinho, sabe? Tem personagens malucos, os personagens são totalmente gente como a gente, só que eles vão encontrar a felicidade tá aí pra todo mundo, tá vendo só? Outro que, cara, foi muito pra mim, A Redoma de Vidro. Essa é uma história meio autobiográfica, a gente vai ter que a protagonista, que é uma jovem universitária, ela tá em uma ótima faculdade, um ótimo estágio, cheia de oportunidades, mas ela não encontra razão, ela sente como se tudo fosse um desperdício, ela se sente deslocada, com a síndrome do impostor, sabe? Como se ela não merecesse estar ali. E ela se sente principalmente perdida, sem saber o que fazer em seguida, como se cada decisão que ela tomasse anulasse as outras possibilidades de vidas diferentes que ela poderia ter.
Aí eu tava lendo e pensei, ah tá, é sobre mim. Gente, nossa, me identifiquei. Mas enfim, o livro vai bem além disso, sim. Ele é basicamente sobre transtornos mentais e como isso vai chegando aos poucos. Toda a pressão que ela sofria da sociedade pra ser um sucesso, pra, sei lá, casar, e principalmente o distanciamento que ela sente em relação ao ambiente em que ela tá, as outras pessoas, a própria família, faz com que ela desenvolva um caso grave de ansiedade e de depressão. E aí depois lendo isso eu fiquei, ah, entendi. Enfim, né? Ele também fala sobre a visão inferiorizada da mulher na sociedade, a submissão da mulher, sobre como é bonito viver prestando atenção nos detalhes das coisas, das pessoas, sobre a intensidade e a força das emoções. E tudo isso assim com uma escrita bem poética, bem singular, mas ao mesmo tempo simples. Ai, gente, foi pra mim. Só isso. Eu me identifiquei, sabe? Foi um livro que eu li e fiquei, ok, é pra mim. E é isso, eu sou uma mulher maluca e eu preciso admitir isso. Por isso é isso aí, esses dois foram os meus livros do ano. E foi isso, gente, essas foram as estatísticas dos livros que eu li, os melhores e piores livros que eu li no ano de 2023. Me contem aqui nos comentários, né, as respostas de vocês, quais foram as melhores e piores leituras de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje fica por aqui e eu espero vocês na próxima premiação literária. Tchau!